quer saber tudo sobre os princípios da ordem econômica previstos na Constituição Federal? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Camila Miranda e se você gosta de videoaulas de conteúdos voltados para o direito, para concursos, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de compartilhar este vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga que está estudando o mesmo conteúdo. Gente, hoje nós teremos uma videoaula que tanto pode ser de direito constitucional, nós vamos falar sobre os princípios da ordem econômica que estão previstos no artigo 170 da Constituição, como também pode ser um conteúdo de direito econômico, que é um ramo específico do direito que tem em algumas cadeiras de alguns cursos de direito da graduação. Então, a autora de referência que nós utilizamos para preparar essa aula hoje é a professora Ana Carolina Squisato. Vou colocar o link aqui embaixo se você quiser conhecer e comprar a aula dela. Vou colocar essa videoaula na playlist de Direito Constitucional e se tiver mais demanda aqui no canal por conteúdos de Direito Econômico, eu posso gravar os itens mais cobrados de Direito Econômico na graduação, em concursos e fazer uma playlist só de Direito Econômico, mas depende do retorno de vocês. Então, se esse conteúdo foi útil, não esquece de comentar para eu poder gravar mais conteúdos de Direito Econômico aqui. Olha só, o que nós temos que falar sobre os princípios da ordem econômica na Constituição da República? A Constituição da República de 88, nossa atual Constituição, ela é considerada um modelo de Constituição econômica, porque ela tem uma parte formal, ela tem um tópico específico para tratar dos princípios da ordem econômica, para estabelecer diretrizes em âmbito do direito econômico no Brasil. Essa Constituição ela é interessante porque ela consagra ao mesmo tempo valores liberais e valores sociais em seu texto. Então vocês vão ver que tem a livre iniciativa, aqui a Constituição reconhece a nossa sociedade como sendo uma sociedade capitalista, em busca do lucro, em que as pessoas podem exercer atividades econômicas, mas ao mesmo tempo ela fala assim, calma, não é para ser aquele capitalismo tão predatório, É necessário a gente pensar aí em preservar os valores sociais do trabalho, Por exemplo, respeitar os direitos do trabalhador, Garantir aí para os cidadãos os direitos sociais. Então, é uma Constituição que ela faz um esforço em seu texto de alinhar valores sociais e valores liberais, ao mesmo tempo em seu texto. Então, a Constituição Econômica é aquela parte da Constituição que interpreta e dá forma ao nosso sistema econômico, que basicamente é o nosso sistema capitalista. A gente vive, na sociedade brasileira, ela é uma sociedade capitalista, em que as pessoas podem exercer atividade econômica, buscar o lucro, alcançar aí a mobilidade social por meio do trabalho, dentre outros aspectos que são inerentes ao capitalismo. Só que, se a Constituição não regulamentar o que pode e o que não pode fazer em âmbito de sistema econômico, em âmbito de capitalismo, as pessoas vão literalmente devorar as outras em busca de lucro. O capitalismo ele assume aquele caráter mais predatório. Então, a Constituição Econômica Formal Brasileira, ela vai disciplinar os direitos legitimadores da atuação dos agentes econômicos. Falar assim, agentes econômicos, vocês podem exercer atividade econômica, vocês podem abrir empresa e visar o lucro, mas muita calma nessa hora, porque existem alguns princípios, algumas diretrizes que têm que ser observados. Então, basicamente, eu estou um pouco repetitiva, mas a essência é isso aqui. E aí, a ordem econômica e financeira, os princípios da ordem econômica, como eu falei no início desse vídeo, estão disciplinados no artigo 170 da Constituição, mas assim, a ordem econômica e financeira como um todo, se você quiser compreender, leitura do artigo 170 a 192 da Constituição, posso gravar os demais se tiver demanda. Então, princípios gerais da atividade econômica, que é o que a gente vai ver hoje. Aí a gente tem a política urbana, política agrícola e fundiária e reforma agrária e o sistema financeiro nacional, que são temas aí para aulas futuras. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos e finalidades da ordem econômica. O artigo 170 da Constituição, ele inaugura o capítulo 1, que tem os princípios gerais da atividade econômica, e ele dispõe sobre os fundamentos, a finalidade e os princípios da ordem econômica brasileira. Então, o artigo 170, vamos fazer a leitura dele, diz o seguinte:
A ordem econômica, né, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Então aqui é os princípios que eu vou comentar um por um, essa aula é para isso. Soberania nacional, princípio da ordem econômica, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive dando tratamento diferenciado, né, conforme o impacto ambiental, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para empresas de pequeno porte que forem constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no Brasil. Gente, vale lembrar, né, é um outro princípio básico de direito econômico, a regra é a não intervenção do Estado na ordem econômica, ok? A regra hoje é a não intervenção do Estado. O que não quer dizer, se vocês fiquem revoltados aí, me xinguem, né? Não quer dizer que o Estado nunca vai intervir na ordem econômica. Significa dizer que o Estado só vai intervir nos moldes em que a Constituição deixar, nas situações em que essa intervenção se justifica. Então, este é o princípio, né? Este é o fundamento, esse é o conceito, aliás, perdão, essencial. A regra é a não intervenção do Estado nas relações econômicas, mas quando for necessário para disciplinar, para regulamentar, para conter algumas situações específicas, ele vai intervir. Então é isso que você tem que ter em mente quando você estiver estudando isso aqui. Então, a Lei Maior elegeu como base da intervenção estatal, né, na ordem econômica, a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Isso aí já são, inclusive, consagrados como princípios, como fundamentos, da República Federativa do Brasil. A ordem econômica também vai assegurar a todos uma existência digna, né, conforme os ditames da justiça social, porque, como eu falei para vocês, se deixar as relações econômicas só por conta das pessoas envolvidas, né, das empresas e pessoas envolvidas, o capitalismo ele assume aquele caráter mais predatório. Então, a Constituição tem sim, né, que disciplinar essas questões. Então, a nossa Constituição, os princípios da ordem econômica brasileira, ele buscou conciliar posturas ideológicas diferentes, né? A postura ideológica liberal e a postura ideológica social. É claro que quem é muito liberal vai dizer que acha que a Constituição é social demais, né? E quem é muito social vai dizer que é um absurdo que a Constituição discipline, né, as atividades capitalistas, as atividades econômicas. Quem é muito radical para um lado ou para o outro, nada serve, né? Mas a verdade é que essa Constituição tentou buscar aí um caminho do meio entre uma ideologia mais liberal e uma ideologia mais social. Então vamos para o primeiro princípio da ordem econômica, né? O primeiro fundamento da ordem econômica é a valorização do trabalho humano. Aí a gente não está falando dos princípios, né? A gente está falando dos fundamentos, né? A valorização do trabalho humano significa dizer que o Estado ele tem que privilegiar aquele elemento, né? Aquele agente que é responsável pela transformação dos recursos na produção de bens e serviços que são importantes para a sociedade, que é o ser humano. Então, o trabalhador como trabalho, ele não tem apenas um valor econômico, mas ele deve ser visto como um ser humano, né? Portanto, tem que ter a sua dignidade preservada, né? O trabalhador ele tem que ser permitido para ele uma remuneração justa, ambiente de trabalho adequado, dentre outros fatores que garantem que ele vai ter uma vida digna. A gente tem uma outra base da ordem econômica, aí a gente não está entrando nos princípios, a gente está falando dos fundamentos do 170 de um modo geral, que é a livre iniciativa. Então, tem que preservar o trabalhador, tem que dar a ele dignidade, mas aqui existe também a livre iniciativa, ou seja, as pessoas são livres para exercerem atividade econômica, que basicamente é abrir empresas, né, colocar no mercado bens e serviços visando lucro. Então, a livre iniciativa garante a todos o exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, a não ser aquelas situações previstas em lei. Então, vamos supor que eu sou uma jovem esteticista, né? Eu quero abrir um quartinho aqui nos fundos da minha casa, colocar uma maca, colocar um armário, fazer uns cursos de estética e começar a oferecer massagem, depilação para as pessoas interessadas. Eu posso? Posso. Livre iniciativa.
Vamos supor que você que está me assistindo seja uma doceira e quer aí começar a produzir bolo no pote, bolos confeitados para poder vender. Você vai abrir o seu MEI e vai colocar o seu produto no mercado, criar um Instagram profissional e tal, você pode? Pode. Da mesma forma as grandes empresas, né? Se, sei lá, Casas Bahia, o Magazine Luiza quiser abrir uma filial aí na sua cidade, ela pode. Então a livre iniciativa tem a ver com a liberdade de exercício de atividades econômicas que existe no Brasil, né? Se você nunca entendeu isso, eu estou tentando explicar numa linguagem simples para você entender. Então, note que eu falei sobre valores sociais, né? Tipo, respeitar o trabalhador, fornecer a ele um salário digno, condições de trabalho dignas, mas falei também que as pessoas são livres para abrir empresas de forma individual, de forma coletiva, né? Dentre os modelos empresariais existentes aqui, que é um valor mais liberal. Então, a escolha da atividade econômica, né, é livre entre os envolvidos, preservada aí a justiça social. Então a gente tem até entendimentos nesse sentido. Aí vamos falar sobre os princípios da ordem econômica propriamente ditos, né? Artigo 170, inciso 1º. Soberania nacional. Gente, o que isso significa? Não há de se falar em Estado sem soberania. A soberania tem a ver com a capacidade do Brasil de elaborar as suas próprias normas, sua própria ordem jurídica, né? Inclusive a Constituição, e não permitir interferências externas. Qualquer norma externa só vale aqui no Brasil nas hipóteses em que a Constituição e as demais leis brasileiras permitem que valha, entendeu? Então o Estado é soberano no sentido assim, de que o Brasil ele tem independência de outros países na ordem normativa e nas tomadas de decisões. E essa soberania deve prevalecer no exercício de atividades econômicas. Então nós não devemos nos submeter a interferências externas, nem depender de auxílio externo, nem nada disso. O outro princípio da ordem econômica é a propriedade privada, né? Aí a professora Ana Carolina Schizato até traz para nós aqui um conceito que é do Celso Bastos, né? A propriedade privada, aqui para o direito constitucional, para o direito econômico, né? Para o direito público, a propriedade privada, ela tem um conceito mais abrangente do que aquele para o direito privado. Tem a ver com o direito, né, do homem de ter coisas, a relação do homem com as coisas, a titularidade da exploração dos inventos, criações artísticas, obras literárias, né? É o direito de você ter coisas, materiais ou imateriais. Só que esse direito, né, ele vai ser exercido no Brasil com algumas restrições. A gente já vê, por exemplo, na propriedade privada, ela tem que atingir a sua função social. Então, é o direito de você ter coisas, né? O direito fundamental à propriedade privada é um direito, tá no artigo 5º, inciso 7º, mas garante ao agente os poderes de usar, dispor, fruir e proteger o seu patrimônio. É o direito de você ter coisas, materiais e imateriais. Todos os fatores de produção e circulação de bens, né? Tudo que você precisa materialmente para exercer atividade econômica é a sua propriedade privada. Aqui a propriedade privada não é só onde você mora, não é só a sua casa, a sua fazenda, não. São todos os seus bens. Então a Constituição permite o direito à propriedade privada. Só que valor liberal. Em seguida vem um valor social para criar um equilíbrio aí. Porque a própria Constituição fala que a propriedade tem que atingir a sua função social, né? Então, você não pode usar de forma irracional aquela propriedade, aquele bem que você tem. Você tem que dar para ele uma destinação. Então, a ordem econômica, né, o princípio da função social da propriedade, permite o Estado um condicionamento, né, ao uso da propriedade privada, no sentido de permitir que a propriedade privada, você tem o direito de ter bens, de ter coisas, mas você tem que dar para eles uma destinação, né, conforme a previsão constitucional. É por isso que aquela propriedade privada, por exemplo, rural, né, que não está cumprindo com a sua função, ela pode ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, como a Constituição explica mais adiante. Então valor social. Olha um outro valor liberal aí, a livre concorrência. Livre concorrência tem a ver com a livre competição, né? Eu falei aqui que se eu quiser abrir uma estética, eu monto um quartinho nos fundos da minha casa, faço os cursos de estética, compro uma maca, uns móveis, uns cremes aí, né? E começo a oferecer massagem relaxante, massagem emagrecedora e por aí vai. Se a minha vizinha quiser fazer a mesma coisa na casa dela, ela pode.
Porque isso é permitido no Brasil. Eu vou ficar brava porque ela me copiou, afinal de contas eu abri a minha estética primeiro, ela abriu a dela depois. Paciência. Então, a livre concorrência é a competição econômica, né? Quando duas ou mais pessoas disputam o mesmo mercado com o objetivo de lucro. E aí a gente tem Magazine Luiza, Casas Bahia, né? Ponto Frio, apesar de que Casas Bahia e Ponto Frio são do mesmo grupo. Mas enfim, já é outra história, são o mesmo grupo econômico. Mas é possível que diferentes empresas disputem aí o mesmo mercado, oferecendo os mesmos produtos e os mesmos serviços, né? Isso é muito bom para o consumidor, viu, gente? Quanto mais gente ofertando o mesmo produto, o mesmo serviço, o valor cai e o consumidor ele tem direito de escolha, né? Liberdade de escolha. Então a liberdade de concorrência é um princípio geral da ordem econômica. Aí a Constituição limita mais adiante essa livre concorrência, né, falando sobre a proteção do mercado interno, repressão do abuso de poder econômico, a dominação dos mercados. Porque, por exemplo, quando as determinadas empresas dominam o mercado, elas podem começar a incorrer em práticas como cartel, né, e aí já prejudica o consumidor. A gente está falando de um abuso do poder econômico. E aí tem entes, né, além da legislação proibir, tem entes aí que coíbem essa prática, mas assunto para mais adiante. A princípio, a concorrência é bom para o consumidor se exercida, né, conforme os ditames legais. Aí a gente tem duas vertentes, né, de defesa da concorrência, políticas públicas e regulação de resguardo e incentivo ao mercado interno, que é a concorrência em condições normais, né, e repressão aos agentes econômicos que exorbitem em sua atuação. Isso aí é coibindo práticas, por exemplo, como o cartel. Aí a gente tem uma lei que trata sobre isso, né? 12.529 de 2011, perdão, mas aí é assunto para outra aula. A defesa do consumidor como princípio da ordem econômica é um outro valor social aí, né? A promoção de defesa do consumidor é um direito fundamental previsto na Constituição e ela tem como objetivo proteger aquele que é o destinatário final dos bens e serviços. Também temos uma lei própria para isso, Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor. Tem uma videoaula gravada aqui sobre os princípios da defesa do consumidor, vou colocar o link aqui embaixo, logo abaixo da autora Ana Carolina Esquisato, que foi a autora que eu usei de referência para preparar essa aula. Vou colocar aqui a minha videoaula de princípios da defesa do consumidor, que às vezes você tem interesse em assistir. O outro princípio da ordem econômica é a defesa do meio ambiente, né? A defesa do meio ambiente tem a ver com a utilização racional dos nossos recursos naturais. Afinal de contas, os nossos recursos naturais eles são finitos e têm que ser usados com parcimônia, né? De forma adequada. Então, mesmo vamos pensar aqui na região sudeste, né? A gente tem regiões, a gente tem estados, a gente tem micro-regiões dentro da região sudeste que são extremamente lucrativas e tem regiões que são mais pobres. Vamos colocar uma comparação, por exemplo, os municípios que estão no ABC Paulista e os municípios que estão, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri. Então, é necessário que o poder público atue de âmbito a reduzir essas desigualdades regionais e sociais através de incentivos específicos, inclusive de ordem tributária, né, para poder tentar atrair empregos, melhorar as condições de vida e fomentar o lucro em determinadas regiões. A gente tem a busca do pleno emprego, né? O pleno emprego ele é algo que tem que ser, a gente tem que buscar, né? Tem que ser alcançado no sentido de buscar o desenvolvimento econômico pela valorização, utilização de todos os meios de produção existentes, de modo a distribuir, né? De modo que as pessoas que querem trabalhar encontrem-se empregadas, ganhando uma remuneração digna. Ainda temos como princípio da ordem econômica o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. É porque a gente tem índices que mostram que as microempresas, empresas de pequeno porte, são as maiores geradoras de emprego do Brasil. Então é por isso que o legislador tem que dar para eles um tratamento diferenciado. Por isso que existe, por exemplo, aquele regime tributário que é o Simples Nacional, que é um regime tributário unificado, mais enxuto. Então as microempresas e empresas de pequeno porte, elas geram mais empregos e é importante elas terem esse tratamento diferenciado. A gente não pode comparar, por exemplo, um grande grupo econômico com uma empresa local. Por exemplo, a gente não pode comparar. Vamos colocar o grupo econômico que integra a Casas Bahia, né, o Ponto Frio. A gente não pode comparar com o Seu Zé
que tem uma portinha que vende panela. O seu Zé, que é microempresário individual, que tem uma portinha que vende panela, que é MEI, né, microempresário individual. Então, a Constituição fala que tem que ser dado esse tratamento diferenciado. O seu Zé não tem condição de arcar com a mesma carga tributária que a Casas Bahia arca, apesar deles, digamos assim, venderem os mesmos produtos. Então, a Constituição fala que o legislador tem que ter essa sensibilidade de dar um tratamento diferenciado, desde que essas empresas sejam constituídas pelas leis brasileiras, né, aqui no Brasil. E a gente tem, né, a Lei Complementar 123 de 2006 que trata disso. Gente, já falei a autora de referência, a professora Ana Carolina Squisato. Vou colocar o link do livro dela aqui. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Um grande abraço e eu vejo vocês nas nossas próximas videoaulas. Até mais!